Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Pessoal, ultimamente tem rolado aí um assunto nas redes sociais, nas mídias sociais, sobre o Tribunal de Cristo. Houve até debate sobre esse assunto. Bem, o que a IPV entende sobre o Tribunal de Cristo? Então, nesse vídeo, vamos aqui ler essa passagem e explanar, segundo a nossa interpretação, o que é exatamente o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo seria o mesmo julgamento final? Desde já quero informar que não. O julgamento final só vai participar os ímpios, os não salvos. Está no Apocalipse 20. Esse povo, perceba que o julgamento final só acontecerá depois da segunda ressurreição. Preste atenção. Apocalipse 20. O julgamento final só vai acontecer depois da segunda ressurreição, ou seja, é sinal que existe uma primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição é apenas para os salvos. Quando Cristo retorna, todos os salvos, as pessoas que morreram salvas, vão ressuscitar e viver para sempre com Cristo Jesus. Então, logo, essa primeira ressurreição, as pessoas, os mortos que participaram da primeira ressurreição, não tem lógica e não tem base bíblica e ser julgada em Apocalipse 20 no juízo final, porque exemplo, Cristo retorna hoje, as pessoas que ressuscitarem já são salvas. Compreende? Está bem claro nas escrituras. Os mortos em Cristo ressuscitarão, então só vai ressuscitar os salvos. Então não tem lógica os salvos participar do juízo final. Por quê? Porque o juízo final vai acontecer depois da segunda ressurreição, depois do milênio, que são as pessoas do mundo inteiro que morreram sem Cristo, que vão ressuscitar para ser jogados no lago de fogo. Então, os salvos, pessoal, que já ressuscitaram na primeira ressurreição, não faz parte do juízo final. Tem pessoas que até hoje não sabem disso, que aprenderam errado e ensina de forma errada. E pensa que o crente, o cristão, o salvo, vai participar do juízo final. Não. Aquele juízo final de Apocalipse capítulo 20, os salvos não participam, pessoal. Ali é apenas para os ímpios, das pessoas que participaram da segunda ressurreição. A própria Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque a morte não tem mais domínio sobre elas. Ou seja, a pessoa na primeira ressurreição, no retorno de Cristo, a pessoa ressuscita com um corpo glorioso e morte nenhuma mais tem poder de matar a pessoa, compreende? Já na segunda ressurreição, as pessoas vão ressuscitar para ser jogadas no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, quando você diz ou pensa e aprendeu que o juízo final é para todo mundo, seja crente ou não crente, seja salvo ou não salvo, te ensinaram errado. Os salvos não pertencem, não vão ser julgados no juízo final, certo? O juízo final é apenas para os ímpios, apenas para os não salvos, aqueles a qual o nome não estão escrito no livro da vida. Então não confunda o tribunal de Cristo com o juízo final. Então agora vamos aqui falar sobre o tribunal de Cristo. Eu fiz essa introdução porque tem muitas pessoas que pensam que o juízo final é o mesmo tribunal de Cristo, mas não é, certo? Não é. Então vamos lá, o que é o tribunal de Cristo, pessoal? Olha, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, certo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Escute com atenção, eu vou ler, depois vamos aqui explanar um pouco sobre esse assunto. Peço perdão pelos ruídos ao redores, mas acontece, somos seres humanos e estamos rodeados de seres humanos, então acontece. E nós não temos aqui um estudo profissional. Mas vamos lá, não é isso que vai atrapalhar a mensagem não. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de... Pronto, tá bem. Perdão, pessoal, vamos aqui retornar novamente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Olha só agora. Para que cada um receba a sua retribuição de acordo com as coisas que fez enquanto no corpo, seja boas, seja más.
Preste atenção que Paulo aqui está falando que o ser humano, todo ser humano vai comparecer perante o tribunal de Cristo e ser julgado aqui, não confunda com o juízo final, ali é outro assunto, ali é outro juízo, certo? Ali é para condenar eternamente no lago de fogo. Mas esse tribunal de Cristo aqui, mesmo assim, o ser humano vai comparecer perante esse tribunal para ser julgado com o que fez aqui na terra quando ainda estava no seu corpo. O que que isso acontece? O que acontece? Preste atenção, pessoal, vou começar a explanar agora. O que é o tribunal de Cristo exatamente e quando que vai acontecer esse tribunal de Cristo? Que não é o juízo final. O juízo final já está dizendo, é juízo final, é o último juízo, que o crente não participa. Mas antes, tem um tribunal de Cristo. Muitas pessoas, até teólogos, não sabem o que é isso. Então, o que é que a IPV entende sobre o tribunal de Cristo? Pessoal, perceba que aqui Paulo está dizendo que todos. Aqui, está falando só para a igreja. Não. Aqui Paulo não está falando só para a igreja, só para salvo, não. É todos. É tanto que ele fala obras boas e obras más. Que as pessoas fizeram enquanto estavam no corpo. Presta atenção, pessoal. No corpo, aqui nessa terra. Em carne. Então, eu tô falando do ser humano, da raça humana. Não é só para a igreja, é para todos. Crente e não crente. Salvo e não salvo. Vai participar, vai comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10 e responder, né, e ser julgado pelo que fez de bom ou mal enquanto estava no corpo, ou seja, então vamos lá. Entendemos, interpretamos essa passagem que o tribunal de Cristo é o julgamento do espírito. Exemplo, a pessoa morre hoje, o corpo vai ser enterrado, vai para o pó, vai para a terra, vai ser sepultado. Mas o seu espírito, certo? Isso aqui é para quem crê que nós temos um espírito, uma alma, tem religiões que nem crê. Mas o espírito da pessoa, antes de ir para um lugar bom ou ruim, vai passar pelo tribunal de Cristo. É tanto que aqui fala, para ser julgado pelas obras boas e más que fez enquanto estava no corpo, entendeu? Então, isso aqui está falando do espírito, pessoal. O tribunal de Cristo é para julgar o espírito, o destino do espírito. Exemplo, a pessoa morreu hoje, seja um ímpio, uma pessoa não salva, morreu hoje. O corpo vai ser sepultado, mas o espírito vai até o tribunal de Cristo. Por quê? Porque, pessoal, existe um lugar bom e ruim. Lucas 16. Rico e Lázaro, você conhece a passagem. Isso ali nos dá uma base. Percebe que os espíritos deles, um foi para um lugar bom e outro ruim. E hoje não é diferente. Então, o tribunal de Cristo é para julgar o destino dos espíritos. Que hoje, se morrer um ímpio, ele, antes de ser jogado naquele lugar ruim, primeiramente ele vai participar do tribunal de Cristo, para dali entender o porquê que está indo para aquele lugar de ruim, de tristeza, compreende? E o crente, o que salvo morreu hoje, vai passar pelo tribunal de Cristo para entender o porquê que está indo para debaixo do altar de Deus, lá no céu. Então, o tribunal de Cristo, a IPV entende e interpreta que é um julgamento para os espíritos, para destinar para onde o espírito da pessoa vai, porque você tem um espírito, você tem uma alma. Você morre hoje, exemplo, o teu corpo vai ser sepultado, mas você tem um espírito que vive após a morte. E é aí onde entra o tribunal de Cristo, que vai julgar você, o teu espírito ali, para onde você vai. Compreende? Se vai para um lugar bom ou ruim. O outro falando do espírito. Não estou falando de corpo. Porque o corpo do salvo só vai ser ressuscitado e reencontrar com o espírito no retorno do Senhor Jesus. Certo? E o corpo do ímpio só vai ser ressuscitado na segunda ressurreição, que vai ser julgado no juízo final e ser jogada no lago de fogo. Então, o tribunal de Cristo, pessoal, que muitos não entendem, é verdade que no fundo, ele não nos dá clareza, certo? 2 Coríntios 5:10 não nos dá aquela, não explica 100% exatamente, mas nos faz entender que esse tribunal de Cristo aqui, pessoal, que não é o juízo final, que não é para recompensar a igreja, não, não é. Ah, não, isso aqui é para dar galardão, os salvos. Não, pessoal, é para todos, ímpio e salvos. É o julgamento do Espírito, para dar o destino do espírito da pessoa. Olha, você morreu, teu corpo está lá na terra,
sepultado. E teu espírito vai para cá. Por quê? Porque você era assim, assim, assim. Você fez isso, isso e isso. Entendeu? Então, o tribunal de Cristo é para dar o destino aos espíritos, se vai para o lugar bom ou ruim. Então, permita-me ler novamente, ó. 2 Coríntios, aqui para concluir, 2 Coríntios 5, versículo 10. Pois todos nós compareceremos, todos nós, a humanidade, o ser humano, perante o tribunal de Cristo e receber a retribuição de acordo com as coisas boas ou más que fizemos ainda no corpo. Entendeu? Então, está falando de ainda no corpo, ou seja, corpo terreno, terra, sepultado. Então, é o espírito, pessoal. Então, o tribunal de Cristo, a IPV entende que é o julgamento do espírito, para dali dar destino ao espírito, à alma da pessoa. Se vai para o conhecido inferno, que não é o lago de fogo ainda, e para ou se vai para debaixo do altar, que ainda não é o paraíso, a morada eterna exatamente, certo? Então, o tribunal de Cristo é um julgamento intermediário antes do juízo final, certo? Que vai destinar para onde vai o espírito da pessoa. Porque aqui para concluir, a pessoa morre hoje não tem lógica. A pessoa morreu hoje, aí de repente está lá no inferno. Ué, o que é que eu estou fazendo aqui? Sem primeiramente, porque o pai ele é tão justo que ele antes da pessoa ir para o céu, para o inferno, vai ser explicado à pessoa. Olha, você está indo para cá por isso, por isso e por isso. Compreende? Então, o tribunal de Cristo é para julgar os espíritos, o destino do espírito da pessoa, até a primeira ressurreição, até a segunda ressurreição, etc. Então, eu concluo o vídeo, certo? Tem pessoas que pensam que o tribunal de Cristo é o juízo final, não é. Está totalmente equivocado e errado. Tem pessoas que pensam que o tribunal de Cristo é só para a igreja, é para dar o galardão. Também não é, porque aqui fala bem claro: obras boas e obras más. Obras boas e obras más, compreende? E quem pratica obras más não pode herdar o reino do Pai. 2 Coríntios 5:10. Então, se a pessoa vai ser julgada aqui por causa das suas obras boas e más, aqui não pode ser só a igreja, não, aqui é para todos. Então entendemos que e como diz lá em João 3:18, presta atenção, pessoal, Evangelho, João, capítulo 3, versículo 18 e 19. O Senhor Jesus fala: quem crê em mim não será julgado. Olha só. Ou seja, os salvos em Jesus não é julgado, não participa do juízo final, certo? Então, isso quer dizer que aqui o tribunal de Cristo é apenas para julgar os espíritos, tanto do salvo quanto não salvo, certo? Para dar destino aos espíritos, tá bom? Então é isso aí, esse é o vídeo, espero que você tenha compreendido, comente, veja novamente, é, é, deixe nos comentários sua opinião, se você concorda ou não, sem problemas, estamos aqui para aprender uns com os outros, mas a IPV entende que o Tribunal de Cristo, que não é juízo final, que não é para dar galardão à igreja, até porque fala de obras boas e obras más, é sim para dar destino aos espíritos, se vai para o lugar bom ou ruim, até esperar o que tem que ser feito. Esse é o vídeo Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.